Homens da Palavra no ar, dia 12 de junho, sexta-feira. Provérbios, capítulo 12, versículo 5. Os pensamentos dos justos são retos, é o que diz o Senhor. Os pensamentos do justo são retos. A Bíblia nos diz que homens de Deus, homens sábios, homens piedosos, eles têm pensamentos retos, pensamentos justos, pensamentos santos, pensamentos de acordo com aquilo que Deus diz. Mas, pastor, às vezes eu tenho maus pensamentos. Às vezes eu sou tentado com maus pensamentos. É exatamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. Quando você tiver maus pensamentos, você expulsa os maus pensamentos. Você repreende os maus pensamentos. Como? Colocando a palavra de Deus acima desses pensamentos e trazendo à sua memória aquilo que a Bíblia diz sobre isso que você está pensando. Então, se você está começando a maquinar o mal, se você está começando a ser tentado por um pecado e começando a cobiçar a maldade, e a sua mente começando a maquinar, a pensar, a planejar uma forma de pecar contra Deus, ou sendo invadidos por maus pensamentos, então você precisa citar a Bíblia para a sua mente, assim como Jesus citou as Escrituras para Satanás. Você precisa levar todos os seus pensamentos cativos à obediência da palavra de Deus, ok? Então, homens de Deus, homens sábios, eles entendem que maus pensamentos até podem vir sobre nós, mas eles são como um hóspede num hotel e não como um dono, um senhor da sua própria casa. Ou seja, um hóspede vem, ele até fica e se hospeda alguns dias no hotel, mas hora mais, hora menos, ele tem que ir embora. Então os maus pensamentos têm de ser como um hóspede em um hotel e não como um senhor, um dono na sua própria casa. Martinho Lutero foi quem disse que nós não podemos impedir os pássaros de sobrevoarem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam um ninho. É exatamente isso que homens de Deus, homens sábios, sabem. Como se faz isso? Pela prevenção, né? Lendo a palavra todos os dias, fazendo um bom devocional, meditando sobre a palavra de Deus, lendo bons comentários bíblicos, bons livros. Eu tenho um vídeo aqui, se você procurar na playlist, como fazer um bom devocional, mas também no momento em que você é invadido por tentações, no momento que você é invadido por maus pensamentos, você então lembrar das Escrituras, citar as Escrituras, se possível pegue a Bíblia, se tiver uma, em um momento que você está na sua casa, que você tem uma Bíblia, leia a palavra de Deus, leia os Salmos, leia Provérbios, leia as cartas paulinas, os conselhos para as igrejas, e rapidamente você vai levar esses pensamentos malignos à derrota, você vai derrubá-los, você vai vencê-los com o escudo da fé e com a palavra da verdade, a espada que Deus nos deu. Então, assim, homens de Deus, homens sábios, sabem que não podem deixar esses pensamentos darem luz. É o que fala lá em Tiago. Os maus pensamentos vêm, essa é a anatomia do pecado e da tentação, e eles tentam a nossa mente para que nós venhamos ao quê? A maquinar, a dar a luz. E primeiro, antes de pecar externamente com os nossos atos, palavras, olhos, primeiro a batalha sempre é na mente. Então, homens de Deus sabem que precisam ser muito íntegros e retos e levar todo o pensamento cativo à palavra de Deus, tá? Então nós precisamos aprender isso, precisamos aprender a cumprir o 9º mandamento. O 9º mandamento é: não darás falso testemunho. Não darás falso testemunho. Quando o Espírito Santo, quando a sua consciência mostra para você que o que você está fazendo é errado, é pecado, o Espírito Santo e a sua consciência estão te dando um testemunho. Você ignorar isso e prosseguir fazendo o erro é dar um falso testemunho. Ou seja, é mentir, é ignorar a verdade. Dar um falso testemunho é ignorar a verdade. A verdade que Deus e a sua consciência estão lhe dizendo sobre o que você é e o que você está fazendo. E que no caso isso é pecaminoso, isso é errado, isso é demoníaco, isso é perverso. Então não peque dando falso testemunho a respeito de quem você é. Não continue fingindo que você está bem, que você está fazendo o que é certo, que você está andando no caminho do Senhor, sabendo na sua consciência e no seu interior que você está olhando para onde não deve, falando o que não deve, pensando o que não deve, sentindo o que não deve. Então não dê falso testemunho sobre você mesmo, sobre quem você é. Confesse diante do Senhor e coloque então a palavra de Deus para dentro da sua mente, citando as Escrituras. Você, com a espada do Espírito, como eu disse, com a espada da palavra de Deus, você pode derrotar esse inimigo. Isso também serve para aquilo que você não está fazendo
e sabe que deveria fazer. O testemunho do Espírito, o testemunho da sua consciência, ele diz que você deveria fazer tal coisa, ter tal disciplina, começar a fazer certas coisas e você constantemente ignora isso e não faz. Você está pecando, dando um falso testemunho. Você está ignorando o testemunho do Espírito, o testemunho da sua consciência, o testemunho da palavra de Deus e fingindo que isso não é verdade. Você está mentindo para si mesmo, tá? Em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 7, Agur, ele pede o seguinte: 2 coisas te peço, ó Deus. Olha só, não recuses o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Afaste de mim a falsidade e a mentira. É a mesma coisa que o salmista fala, né? Todo o tempo nós lemos os Salmos e nós vemos ele falando que ele é íntegro diante do Senhor, ele é reto diante do Senhor, ele é sincero diante do Senhor, que não há falsidade nos seus lábios. Ele pede: livra-me da falsidade, porque não porque o salmista era perfeito, mas porque os caminhos todos dele estavam diante do Senhor. E ele era diante do Senhor aquilo que realmente ele era. Ele não tinha testemunhos do Espírito e da consciência nele, aonde ele sabia que ele estava caminhando errado ou que ele não estava fazendo o que deveria fazer e chegava diante do Senhor escondendo isso e fingindo isso. Não, ele era íntegro, sincero. Ele sempre colocava diante do Senhor: Senhor, eu tenho pensado isso, eu tenho sentido isso. É por isso que nós vemos no Salmo: acorda, Senhor, onde tu estás, Senhor? É exatamente isso. Ele está querendo dizer o quê? Senhor, o que eu sinto é que o Senhor está dormindo. Senhor, o que eu senti hoje é que o Senhor está longe. Senhor, o que eu sinto é que o Senhor me riscou do livro da vida. Até quando, Senhor? Eu estou sentindo que o Senhor demora, que o Senhor não vê o que eu passo. Olha, ele está confessando os maus pensamentos dele. Ele está lamentando, ele está expondo, ele está colocando diante do Senhor as lutas dele, as batalhas dele. Senhor, o meu corpo está gemendo, eu não consigo dormir. Olha, os meus inimigos são mais fortes que eu. Ele está confessando tudo o que ele pensa. Homens de Deus, eles vivem assim. Por isso é necessário orar constantemente, separar um período logo pela manhã, separar um período logo após o almoço e separar um período antes de dormir. Para quê? Para que nós coloquemos diante do Senhor os nossos maus pensamentos à luz da palavra dele, confessemos os nossos maus pensamentos. Se você confessar os seus maus pensamentos, você não vai confessar os seus pecados. Se você confessar os seus maus pensamentos e as suas tentações, você não vai depois ter que confessar que você pecou de fato em ato. É muito melhor você confessar um mau pensamento e viver constantemente à luz do Senhor, confessando maus pensamentos, do que depois ter que confessar maus atos, más palavras, tá? Más atitudes, maus olhares. Então, viva na luz do Senhor. Não deixe que esses maus pensamentos, não deixe que as tentações, não deixe que a sua mente, o seu coração dê luz ao pecado, maquine o mal. Não deixe que isso aconteça. Corte o mal pela raiz. Confesse diante do Senhor. O texto que eu li disse o seguinte: que o homem justo, ele tem pensamentos retos. Os seus pensamentos são justos. Os seus pensamentos são conforme Deus disse. Então, homens de Deus, homens sábios, homens da palavra, entendem isso, sabem isso. É mais um conselho que eu trago para você, que você se discipline a colocar constantemente seus maus pensamentos diante do Senhor. Mas, pastor, eu não consigo separar 3 vezes por dia. Então, logo que você tiver um mau pensamento, já ore ao Senhor. Você percebe quando isso acontece? E não fique em hipótese alguma grandes períodos sem confessar os seus maus pensamentos, porque eles vão se acumular no seu coração e na sua mente, e na verdade tudo que o diabo quer é que você não tenha tempo separado para Deus, para que isso se acumule a tal ponto de não ser mais possível com um só golpe cortar. E quando você for tentar limpar isso, são como ervas daninhas em um campo, é muita erva daninha para você cortar, você não dá conta, e quando vê você pecou, eu não sei como eu pequei, como que eu pude fazer isso. Sim, mas você já vem há dias, há meses, há semanas recebendo tentações, abraçando maus pensamentos, e você não tem colocado isso à luz do Senhor, não tem confessado e não tem colocado a palavra de Deus a respeito disso. Vou dar um exemplo básico. Você está sendo tentado a olhar mulheres na rua. Todo homem é tentado com isso. Você está sendo tentado na área sexual. Você tem que confessar o Senhor, você tem que colocar a luz do Senhor e você tem que pegar a Bíblia e ler lá em Coríntios, tá? Paulo falando que aquele que se une a uma mulher,
sem estar casado e no Senhor, e tem relações com ela, e cobiça ela, e imagina estar com ela, seja o pecado da prostituição, da lascívia, do adultério, o que for, ele está unindo o Senhor que está com ele. Porque o nosso corpo agora é santuário do Senhor. O Senhor não habita mais no templo, nem no tabernáculo. O Senhor habita em nós, como disse a primeira carta de Pedro. Nós somos pedras vivas, santuário do Senhor. E aí Paulo fala que ele se une o próprio Senhor a uma meretriz. E você tem que levar tempo meditando na podridão, na imundície do pecado, que é levar o próprio Senhor por meio do seu corpo, que é a sua casa, ou seja, esse corpo aqui, se unir a uma meretriz. Jesus está olhando para a mulher com olhos cobiçosos quando você olha. É isso que a Bíblia está dizendo, e parar um tempo e meditar na profundidade da maldade desse pecado, tá? Você pegar lá Números, capítulo 5, se eu não me engano, e ver o que o Senhor diz sobre o adultério. No caso ali é uma mulher que está sendo colocada, mas serve para os dois. O quão grave é o adultério. Tá? Você pegar a lei em Levítico e ver como deveria ser apedrejado. E meditar um tempo, isso é levar a luz do tamanho da maldade que é. O tamanho da maldade que é o adultério, o pecado. Deus odeia pecado sexual. Deus odeia isso é abominável, isso é sujo, isso é imundo. E passar 5, 10, 15 minutos pensando sobre isso e orando sobre isso, aí você vai atacar o pecado. Você tem que esmurrar o corpo, é isso que disse Paulo. É dar sequências e mais sequências de golpes violentos contra o pecado. É assim que você vence o pecado. Então, se você pega os seus maus pensamentos, separa um livro sobre esse assunto, leia um livro sobre esse assunto. Acho que tem um livro do Gallagher, No Altar da Idolatria Sexual. Tem Vícios, Um Banquete no Túmulo, do Edward Welk. Tem um do Driscoll, que é muito bom, que eu não me lembro o nome aqui. Depois vocês podem me chamar no privado aí. Eu posso dar para vocês. Mas é relacionado, é um livro curto, tem e-book, ele doou esse e-book para quem quiser ler. Tem vários livros sobre isso, tá? Para estudar, para pensar sobre idolatria, sobre prostituição. Prostituição é aquele que vende a própria vida, a própria alma, por um preço irrisório, por um preço idiota, por um preço que não vale nada. Você está vendendo a sua vida por um prazer. Então, vocês entenderam o que eu estou dizendo? É isso que faz você ter pensamentos retos. É espancar, é colocar a luz do Senhor e depois vir com a palavra de Deus e colocar a luz da palavra de Deus, o quanto Deus odeia isso, o quanto isso é mal. Meditar, orar sobre isso. Então você vai vencer, porque você vai substituir aquele pensamento mal por um pensamento santo. Você vai ver o quanto aquilo é imundo e abominável, vai substituir pelo que Deus diz que é bom, que é a pureza, que é a castidade, que é a fidelidade. Então você vai levar o teu pensamento à obediência, vai levar o teu pensamento cativo à obediência de Cristo. Tá? Homens de Deus entendem essa batalha. Eles não dormem no ponto. Eles não são ingênuos a ponto de deixar acumular pensamentos e mais pensamentos e centenas e dezenas e milhares de pensamentos, porque uma hora ele vai cair. Tá? Então, que o Senhor possa te abençoar hoje, nesse dia, com essa palavra, que você possa colocar em prática. Eu tenho dado conselhos práticos aqui, não só falando teoria, não só falando teologia. Tá? Jesus, com certeza, ele venceu todas as tentações à luz da palavra de Deus, e é assim que Deus quer que a gente viva. Que Deus te abençoe e até amanhã.